Damos início, mais uma vez, ao nosso grupo de conexão bíblica. Estamos aqui para nos colocar na presença do Pai, em nome de Jesus, com a nossa oração inicial. Vamos pedir que o Senhor nos ajude nesta oportunidade em que partilhamos a sua palavra. Que o Espírito de Deus tome a frente, que Ele possa falar as coisas que eu devo dizer, seja Ele transmitindo, e que aquele que ouve possa ouvir também com ouvidos capazes de ouvir aquilo que é eterno. Senhor, edifica-nos mais uma vez e leva-nos por tuas mãos, as mãos do vosso Espírito, que nos ensina todas as coisas. A Ele o nosso louvor, gratidão, a Ele todo o mérito, porque, Senhor, sem Ele nada podemos fazer. Ao Deus Todo-Poderoso, nosso louvor para sempre. Amém. Então está aí na tela, vocês já ouviram, já há algum tempo estamos tratando, né? Falamos desses três aspectos, confiança, zelo e gratidão. Aspectos que a gente viu em função de uma palavra, né? Que Deus deu para nós, que era olha para Davi. Ele é aquele rei modelo na aliança antiga e que traz paralelos, que traz requisitos importantes para quem quer reinar com Cristo, que é o chamado de Deus em Cristo Jesus, no seu Filho, né? Formar um reino de reis e sacerdotes, né? E esse é o plano de Deus para a sua igreja, né? E nós vimos que Davi se apoiava nesses três pilares aí, confiança, zelo e gratidão. Temos visto, tratamos da confiança e agora hoje nós vamos dando entrada, então, nessa parte do zelo. A confiança, nós falamos bastante, muita coisa, né? Eu queria só relembrar esse aspecto aqui. A confiança em Deus é o que nos torna leves, né? Vivemos no mundo e as situações do mundo são situações sempre de compromisso, de fardos, de pesos, porque você entra em situações que você se compromete totalmente e fica preso a elas e tem, assim, deveres continuamente sendo somados, né, na nossa existência. Hoje em dia, com a comunicação tão presente e com todas essa situação de valores sendo expostos a cada momento diante dos olhos, dos ouvidos, de tudo que nos cerca, né? Mas a confiança em Deus nos dá uma condição de estar nesse meio sem pertencer a esse meio. Lembra que nós falamos? Fazer as coisas como se não fizesse. Não porque a gente vai fazer de qualquer forma, porque temos um nome a zelar e nem é o nosso nome. É o nome daquele que nós assumimos como parte dele, tornando-nos, por meio de Jesus Cristo, filhos de Deus. Então, um nome a zelar, um nome que tem que ser tratado com toda a atenção, né? E, portanto, não podemos dar um mau testemunho. Contudo, em relação a tudo aquilo que está ligado a este mundo, que pertence a este mundo, nós devemos ter um desapego, fazer as coisas corretamente, mas sem estar presos a ela, né? E isso é o que Paulo nos ensinou, nós estudamos aí nas semanas anteriores, né? E isso é o que o paralelo do que Deus determinava para Israel no dia de sábado, não levar fardos. Hoje nós sabemos, estudamos isso também, que o sábado é todo dia compreendido pela palavra hoje, né? A cada dia nós estamos no sábado do Senhor, porque a obra novamente consumada por Cristo Jesus na cruz está completa. Não há mais ações a serem feitas. Ele fez já tudo. E nós só precisamos estar nele, né? E viver, então, essa situação de não estar operando nada por nós mesmos, mas tudo por meio dele, com o socorro do Espírito Santo. E isso é que nos torna leves, livres de fardos, e aí, então,
podemos andar em meio a este mundo, esse mundo turbulento, cheio de circunstâncias ameaçadoras às vezes, né? Andar como se andasse sobre as águas, né? Aquela passagem que Jesus andou sobre as águas não era algo para mostrar poder, algo para chamar a atenção, era para mostrar a condição nossa de viver nesse mundo que, aos olhos de Deus, é algo perigoso, com tendência a nos fazer afundar e sucumbir. Mas nós podemos flutuar sobre as águas da circunstância. Então, tratamos sobre esse assunto e agora vamos ver o segundo pilar, que é o zelo, né? Vamos mudar aqui a tela e entender um pouco. Romanos 14, 17 diz esta frase: o reino do céu, na verdade ele começa dizendo, o reino dos céus não é comida nem bebida, não é algo que alimenta esse corpo nosso mortal, mas o reino dos céus ele define assim: é justiça, paz e gozo no Espírito. Se nós vermos aí e olharmos com atenção, essas três coisas são os três pilares, né? A justiça está relacionada com o zelo. Justiça é a vontade de Deus, justiça são os mandamentos de Deus, a justiça é todo o fundamento do reino dos céus, né? É o que fundamenta o trono de Deus. Então, a justiça são os valores, os novos valores, valores relativos a Deus. E, portanto, requer todo o nosso zelo, né? A justiça está relacionada com o zelo. A paz é aquela paz que Jesus nos deixou, aquela paz que agora nós não dependemos mais das coisas, mas devemos estar sempre atentos à certeza de que não estamos mais sozinhos. Desde a nossa conversão, o Espírito de Deus passou ter parte conosco, sem nós merecermos, unicamente pela fé. Esse é o único mérito, né? A fé em Jesus nos torna capaz de receber esse Espírito, e esse Espírito conosco é todo poderoso. Ele tem tudo o que Jesus tem. Portanto, ele veio dar testemunho de Jesus e está em nós, e é razão para a nossa paz. E confiar nisso, então, é o segundo pilar, né? Na verdade, nós tratamos ele como o primeiro pilar, e hoje vamos entrar no zelo. O terceiro aspecto, que fala que é o reino dos céus, é gozo no Espírito. Esse gozo é uma alegria plena de satisfação. Essa alegria plena de satisfação é que nos leva à gratidão, né? Então, zelo, confiança e gratidão, né? E alegria. Zelo, confiança e alegria são os três pontos que nós estamos tratando aqui. Falamos da confiança, falamos que devemos nos apressar a entrar nesse sábado do Senhor, onde a obra já está consumada. Nós vamos fazer coisas sem estar apegados a elas, mas simplesmente agir confiando naquilo que Jesus já fez. Mesmo a nossa transformação, mesmo aquilo que é foco do nosso zelo, não somos nós que fazemos, nós temos que crer, temos que confiar, né? E isso também nós vamos ver com detalhes daqui em diante, né? Cuidado que tem uma parte nossa, sim, e hoje nós vamos falar dela. Essa parte nossa, relativa ao zelo, ela é totalmente importante, porque aquilo que nós temos visto é que a justiça de Deus, ela requer a nossa vontade, que ela não ofende a nossa vontade. O Espírito Santo não é ofensivo, nunca vai ofender, requer a nossa vontade e, portanto, para nós cumprirmos cada um destes aspectos, sempre a nossa vontade vai estar envolvida, né? E é por isso que a gente tem que estar atento, porque não somos uma peça excluída do processo. Nós somos participantes do processo, não pelo nosso poder, pela nossa força, pelos nossos méritos. Os méritos não são nossos, mas nós temos que ter uma colaboração que é em querer, em estar buscando, em estar
querendo conhecer o que agrada a Deus e nos disponibilizar a realizar aquilo com a força dele. A ação é deles, é Deus que realiza em nós tanto o querer quanto o próprio realizar. Isso é uma palavra das Escrituras, né? Então a gente tem que aprender esse aspecto. O zelo, então, vai envolver conquista, vai envolver guerra, vai envolver luta, né? E o exemplo marcante que Jesus nos deixou é aquela passagem do chicote no templo, né? Nós vamos ler a passagem. É importante ler, porque a gente tem que pegar essa palavra, lembrando sempre que a palavra de Deus é algo vivo. E aquilo que ficou registrado, Deus tem zelo por ela. Por isso que a palavra não é algo que passou, que não vale mais. Toda ela é um todo que revela Cristo, e esse todo é sempre verdade, sempre verdade. Tem que se entender à luz do Espírito, mas é verdade, né? Então, esse zelo, essa passagem do chicote está lá em João, capítulo 2, de 13 a 21. Vamos lá. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Entrou no templo, era o templo construído onde se processava a adoração a Deus, as orações, os sacrifícios. Ali era o lugar de interação entre o homem e Deus. Entrou no templo e os negociantes de bois, ovelhas e pombas, e encontrou lá os negociantes de bois, ovelhas e pombas e mesas dos trocadores de moeda, que eram as ofertas que davam no templo e deveria ser com a moeda do templo. Encontrou isso lá dentro. Sempre que você estiver lendo a palavra, vai procurando paralelo para você mesmo. Lembre-se que no dia que você se converteu, você se tornou o seu templo. Você se tornou o templo. Você passou a ser templo com a presença do próprio Espírito de Deus, que é um com o Pai e o Filho, portanto, o templo de Deus, né? Será que será que está dentro do nosso templo, né? Ali no templo, que era de pedra, que era feito como figura desta realidade, Jesus encontrou bois, ovelhas, pombas e mesas de trocadores de moeda. O que ele fez? Ele fez um chicote de corda e expulsou todos do templo, como também as ovelhas, os bois, espalhou no chão o dinheiro dos trocadores e derrubou a mesa. É o ato mais violento dos evangelhos que trataram sobre a presença de Jesus aqui no mundo, né? Nessa hora ele usou de violência. Disse aos que vendiam as pombas: tirai isso daqui e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então os seus discípulos do que estava escrito, né? O zelo da tua casa me consome. Aí aparece a palavra zelo, e nós vamos ver que o zelo está relacionado a essa limpeza, a essa renovação, né? Esse texto, o zelo da tua casa, é um salmo de Davi, né? Perguntaram-lhe os judeus: que sinal nos apresentas tu para procederes deste modo? Respondeu-lhe Jesus: destruí vós esse templo e eu o reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado o templo, e hás de levantá-lo em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Ele já anunciava que agora o templo seria o corpo. Maior que aquele templo que estava ali, extraordinário em dimensões, revestido de ouro, com todas aquele ritual que tem sentido profundo, né? Mas ele se cumpre no corpo. Então, atenção, aqui é o nosso cuidado. Como será que Jesus está vendo o meu corpo? O meu corpo aqui se desdobra em corpo, alma e espírito. Essas 3 coisas juntos formam o templo, porque o meu espírito entra em comunhão com o Espírito de Deus e deve ser, então, acontecer algo em relação à minha alma, que é o meu modo de ser, aos meus valores, aquilo que o meu modo de pensar, e
e o meu corpo, que é propriamente os membros, né? E tudo que nós necessitamos dos 5 sentidos, né? Então, tudo isso agora passou a ser algo que é o templo do Deus vivo, porque temos o Espírito Santo. Isso é fruto da conversão. Lembra quando falamos da conversão? A importância dela, ela nos dá essa situação de sermos o templo. Vamos lá, continuar agora. Então, tem que acontecer algo com o nosso templo. Tem que acontecer algo porque existe uma mudança no dia da conversão. E nós vamos tratar disso em seguida. Para entender isso melhor, é que nós vamos pregar o exemplo de Israel derrotando as nações que ocupavam a terra prometida. Pegando essa frase aí, só para você se localizar, quando Moisés chegou com o povo de Israel, depois de sair do Egito, de passar pelo Mar Vermelho, de passar 40 anos no deserto, que foi um tempo de transformação mesmo, sair da condição de escravo e entrar na condição de povo de Deus, né, livre pela palavra de Deus. Então, depois disso tudo, então Deus levou Moisés a um monte e apontou: eis aí a terra prometida, é a terra que Israel deve possuir, né? Então estava ali aquela terra onde manava leite e mel, como diz as Escrituras, ou seja, era abundante de recursos, porém tinha o seguinte: estava dominada pelas nações, né? Então, quando chegou ali, Moisés não entrou na terra prometida, ele tinha já cumprido o papel dele, ele tinha ido até lá, e foi empossado desse propósito Josué. Josué deveria entrar com Israel e possuir a terra. Essa era a ordem. E Josué foi e possuiu, ele derrotou todos os reis mais importantes, né, que poderiam se opor a Israel. Ficaram ainda os povos, ainda as nações, mas isso, depois, então, cada tribo deveria possuir a terra. Só que Josué chegou a uma altura e começou a delegar isso. Nesse momento de delegar, ele deu um alerta. Vamos ver esse alerta, está no capítulo 23, nós vamos ler um inteirinho, porque esse alerta é importante para nós entendermos como tratar esse aspecto da posse da terra prometida por um novo povo. Uma nova nação vai possuir a terra. A velha nação não vale mais. Vai guardando essas frases. Então, Josué, capítulo 23. O Senhor tinha dado desde há muito tempo tranquilidade a Israel e o livrá-la de todos os inimigos dos arredores. Josué, sendo já velho e avançado de idade, foi ele que conquistou, convocou todo Israel, seus anciãos, seus chefes, seus juízes, seus oficiais, e disse-lhes: eis que estou velho de idade muito avançada, e viste tudo que o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações diante de vós, porque o Senhor é o vosso Deus, quem combateu por vós. Lembra-se que tudo que nós fazemos quando estamos em Deus, na verdade é Deus que faz. Nós estamos ali como que um instrumento que confia nele. A confiança é importante, né? Mas vosso Deus, quem combateu por vós. Israel não tinha força para vencer aquelas nações. A força estava no fato deles estarem ali em nome de Deus. Isso também vai valer para nós, tá? Vede, reparti entre vós por sorte. Então Josué repartiu entre as tribos por sorte, fez um sorteio, todos esses povos que restam combatendo. É a herança de vossas tribos, assim como aqueles que exterminei desde o Jordão até o Mar Grande do Ocidente. O Senhor os expulsará e os despojará em vosso proveito, e a sua terra se tornará vossa propriedade, como vos prometeu o Senhor vosso Deus. Então ele anunciou o que Deus prometeu e, portanto, ele já falava como algo que já aconteceu, já é vosso. Quando Deus fala, já é verdade, né?
vai guardando que essas coisas são importantes para nós. Quando chegarmos na alegria, nós vamos ver que nós vamos estar apoiados em muitas palavras que nos dão razões para louvar e glorificar a Deus. Então, Deus falou, então ele falou, esforçai-vos, pois, em pôr em prática, e lá era fazer mesmo, né, era fazer, em pôr em prática tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, e não vos desviei nem para a direita, nem para a esquerda. A vontade de Deus estava ali expressa na condição de Israel, na condição que eles tinham, como povo de Deus, ali um povo separado dos outros povos, porque era um povo que acreditava no Deus vivo, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse povo não é um povo que Deus olhou e, gostei desse povo aqui, não, é a descendência de Abraão, que foi a primeira aliança, e foi dada a quem foi dada a promessa, que deu o filho para Deus. Então, é tudo dentro de uma perfeita justiça, né? E a ordem era que cumprisse a lei. Não, e olha o que ele fala no versículo 7. Não vos mistureis com estes povos que ficaram habitando entre vós. Não invoqueis o nome. Então, aqueles povos que estavam restando ali, estavam habitando ali, na terra que era prometida por Deus a eles. Não invoqueis o nome dos seus deuses, não jureis por eles, guardai-vos de prestar-lhes culto e adorá-los. Mas permanecei unidos ao Senhor vosso Deus, como fizestes até hoje. O Senhor despojou em vosso favor grandes e poderosas nações. Até o presente ninguém vos pôde resistir. Um dentre vós punha em fuga 1000 inimigos, porque o Senhor vosso Deus combatia por vós, como ele vos tinha prometido. Tende, pois, grande cuidado em amar o Senhor vosso Deus. Se vos desviardes e vos unirdes ao resto, aquele resto dessas nações que habitam entre vós, misturando-vos com ela e contraindo com ela matrimônios, alianças, sabei que o Senhor vosso Deus não continuará a despojá-las em vosso proveito. Elas se converterão para vós em laços e ciladas. Começou o alerta, atenção! Elas converterão para vós em laços e ciladas. Azorrague sobre os vossos rins, espinho nos vossos olhos. Olha as coisas que os exemplos que ele toma para chamar a atenção, é um alerta, né? Até que tenhais desaparecido dessa terra fértil que vos deu o Senhor vosso Deus. Eis que me vou hoje pelo caminho de toda a terra. Josué estava ciente que ele partiria pelo caminho normal que o homem vai se recolher pela morte. Reconhecei que de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que de todas as boas palavras que pronunciou o Senhor, que pronunciou em vosso favor o Senhor, vosso Deus, nenhuma só ficou sem efeito. Todas se cumpriram e não falhou uma sequer. Ora, assim como se realizaram todas as boas promessas que o Senhor vosso Deus vos fez, assim também mandará sobre vós todos os males que vos ameaçou, até que vos extermine de sobre a terra fértil que ele vos deu. Se violardes a aliança que o Senhor vosso Deus fez convosco, indo servir a outros deuses e prostrar-vos diante deles, o furor do Senhor se inflamará contra vós e sereis desprezados, tirados dessa excelente terra que vos deu. Bom, estava aí expressa claramente, muito claramente, a ordem de Deus. Extermina as nações, tira fora, não deixa resto algum e não se misture com elas. Tá? Fique com todo o zelo pela lei e, portanto, sem mistura com as nações da terra, aquele povo que Deus havia declarado que seria interdito, não poderia estar presente. Tá? Muito bem. Então, o alerta. Vamos ver o que aconteceu. Qual foi o erro? Porque isso vale para nós. Tudo é importante, tomando paralelo para nós.
Juízes 1, de 27 a 36. 27, esse é o erro. Vamos lá. O texto é maior, mas a gente vai ler e já dá para ter a ideia do que aconteceu. Manassés não expulsou, era uma das tribos de Israel, não expulsou os habitantes de Bet-San com suas aldeias, nem os de Tanak, de Dora, de Geblão, de Megido, nem com suas aldeias, porque os cananeus tinham decidido ocupar essa terra. Eles insistiram, ficaram lá, não saíram fácil, pronto, ficaram lá. Quando se tornaram mais fortes, os israelitas fizeram-nos tributários, mas não os despojaram, não tiraram fora. Então, primeiro ponto. Aí vamos para Efraim, outra tribo. Efraim não expulsou os cananeus de Gezer, ou de Gézer, né? Os quais continuam a habitar em Gezer, no meio de Efraim. Então, Efraim não expulsou. Zabulão, outra tribo, não expulsou os habitantes de Cetron, nem os de Naalol. E os cananeus continuaram a habitar no meio de Zabulão, embora sujeito ao tributo. Então, mesmo que eles dominassem, não expulsaram. Aser não expulsou outra tribo, não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, nem os de Aalabe, nem de Acazibe, de Helba, de Afer, de Rubi. Os filhos de Aser estabeleceram-se entre os cananeus, habitando naquela terra, não podendo expulsá-los. Neftali não expulsou os habitantes de Bet-Sames, nem os de Bet-Anat, e estabeleceu-se entre os cananeus, habitantes daquela terra. Os Bet-Samitas e os Betamitas ficaram-lhe tributários, eles dominavam, mas não expulsavam. E os amorreus, esses então foram além, eles repeliram, os amorreus eram povos da terra, eles expeliram grifa na tela, por favor. Os amorreus repeliram os danitas para a montanha e não lhes permitiam descer para a planita. Então, nós vimos aqui que de todo esse exemplo que já foi dado, né, cada uma dessas tribos, elas acabaram permitindo a presença dessas tribos, desses povos que lá já ocupavam a terra. Povos que eram a velha população daquela terra. Estava entrando uma nova população, que eram os descendentes de Abraão, por ordem de Deus, e a velha população daquela terra continuou ali, foi aos pouquinhos, eles não estavam unidos, mas estavam presentes, né? E com o risco da mistura, Vamos ver qual foi a consequência, né? Então, a consequência está no próximo texto. Vamos lá na tela. Juízes 2, de 1 a 12. Segundo capítulo dos Juízes, 2, de 1 a 12. Então, depois desses acontecimentos, Josué já tinha partido, né? Israel estava lá tomando posse da terra e teve todas essas situações que aconteceram. De repente, o anjo do Senhor subiu de Gálgala a Boguim e disse: eu vos fiz subir do Egito. E lembre-se, quando o anjo fala, ele fala, o anjo do Senhor fala, é enviado. Quando ele é enviado,
ele fala em nome de Deus, né? E por isso ele começa a frase dizendo que ele, referindo-se a Deus, vos fiz subir do Egito e vos conduzi a essa terra que eu tinha prometido em juramento a vossos pais. Eu vos tinha dito, jamais hei de romper a aliança que fiz convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os habitantes dessa terra, e lançarei por terra os seus altares. Ora, vós não obedecestes a minha voz. Então, o anjo estava falando aí em nome de Deus. Não obedecestes a voz de Deus. Por que fizestes isso? Por essa razão eu disse, não os expulsarei diante de vós, eles permanecerão ao vosso lado, e os seus deuses vos serão um laço. Ao dizer o anjo do Senhor estas palavras aos filhos de Israel, o povo pôs-se a chorar, pelo que chamaram aquele lugar de Boquim, e ofereceram ali sacrifícios ao Senhor. Josué despediu o povo, e os israelitas foram cada um para a sua herança a fim de tomar posse da terra. Durante toda a vida de Josué e dos anciãos que sobreviveram e que tinham testemunhado a grande obra do Senhor, que o Senhor tinha feito em favor de Israel, o povo serviu o Senhor. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Sepultaram no território de sua possessão, em Tamar-Ares, na montanha de Efraim, ao norte de Gaás. Toda aquela geração foi também se unir aos seus pais, e sucedeu-lhes outra que não conhecia o Senhor, nem o que ele tinha feito em favor de Israel. Os israelitas, então, fizeram o mal aos olhos do Senhor e serviram a Baal. Abandonaram o Senhor Deus de seus pais, que os tinha tirado do Egito, e seguiram outros deuses dos povos que habitavam em torno deles. Prostraram-se diante deles, excitando assim a cólera do Senhor. Então veja só o que aconteceu aí. Enquanto Josué estava lá, os israelitas serviram ao Senhor, ele dava o exemplo e tudo aconteceu, mesmo permanecendo ainda aqueles povos ali, né? Mas com o tempo, aquela geração que conhecia toda aquela caminhada no deserto foi acabando, e aí então a nova geração acabou se misturando e aconteceu o que o anjo tinha dito, que eles iam servir a outros deuses e se contaminarem com eles, né? Muito bem. Todas essas leituras, né, é para a gente ver como é importante fazer aquela limpeza completa. E essa limpeza, hoje, nós vamos ver o paralelo disso para nós. E como que Israel reagiu diante disso? Depois de Josué, o que aconteceu? Vou dar um breve resumo para vocês aqui das passagens seguintes, que está nos livros de Juízes mesmo. O que acontecia com Israel? Surgia alguém que julgava Israel, ou seja, um juiz que funcionava ali como uma referência, né, para Israel. Esse juiz que era cheio do conhecimento de Deus, da lei, e que buscava a lei, então Israel se erguia. Acabava o período de vida desse juiz, ou ele se afastava, Israel caía de novo. Vinha outro juiz. Então, isso teve um período de altos e baixos para Israel em sequência, né? Até o dia em que Israel, de tanto passar por essas situações de domínio do inimigo, e depois então vir o juiz e resgatá-los, situações de altos e baixos mesmo, de variação frequente, né? Eles começaram a clamar para Deus um rei, né? E aí vai começar o período dos reis de Israel, né? E o primeiro rei de Israel, então, foi Saul. Deus levantou Saul para reinar sobre Israel. Mas Saul falhou, teve grandes problemas, nós vamos ver o que aconteceu com ele. Porém, na sequência, o rei que vem é Davi. É aquele que tem sido o centro da nossa atenção para tirar conclusões sobre esses aspectos de zelo, gratidão e alegria, né?
Gratidão, alegria e confiança. Davi é a referência. Então, veio Davi. Nós vamos ver o exemplo de Davi em relação à situação que Israel tinha chegado com a presença desses povos da terra, como que ele agiu, né? Exemplo de Davi, cumprindo o mandamento de Deus e possuindo a terra. Agora ele vai fazer aquela limpeza, um paralelo daquela entrada de Jesus no templo, que quis mostrar para nós como tem que ser. Nós vamos ver como que Davi fez isso com relação aos povos da terra. Os povos, a velha população que ocupava a terra. Eu uso essa palavra velha porque ela vai ser importante para nós, né? Então, vamos ler 1 Crônicas, capítulo 18 também. Hoje é um dia de bastante leitura, para a gente ir extraindo daí tudo o que é o nosso ensinamento, em termos de zelo e cuidado com aquilo que Deus determinou, né? Capítulo 18. Crônicas 18. Eu vou ler, é uma passagem assim jogada aqui no meio, você teria que ler todos os outros capítulos, como que Davi chegou a reinar, os problemas que ele teve para reinar junto de Saul. Mas vamos agora falar o seguinte, Davi está reinando, vamos olhar para ele, a ideia é olha para Davi, né? Vamos olhar. Então, depois disso, Davi derrotou os filisteus e os submeteu. Arrebatou de suas mãos Gate e todas as cidades anexas. Em seguida, derrotou os moabitas, que se tornaram seus vassalos, e lhe pagaram tributo. Davi venceu em seguida Hadadezer, rei de Sobá, em Emate, quando estava a caminho para estabelecer seu domínio sobre as margens do Eufrates. Davi tomou-lhe 1000 carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Cortou os charretes de todos os cavalos de Tiro e deles conservou somente 100. Os sírios de Damasco vieram em socorro de Hadadezer, rei de Sobá. Davi matou 22.000 deles. É uma carnificina, mas vamos entender o que isso significa. A seguir, estabeleceu guarnições na Síria de Damasco. Os sírios tornaram-se seus vassalos e lhe pagaram tributo. Assim o Senhor dava vitórias em todas as campanhas. O Senhor lhe dava vitória em todas as campanhas. Davi apoderou-se dos escudos de ouro, com os quais se cobriu os servos de Hadadezer, e os transportou para Jerusalém. Em Tebá e em Rucum, cidades de Hadadezer, tomou ainda Davi grande quantidade de bronze, as colunas e os utensílios de bronze. Quando Tou, rei de Emate, soube que Davi tinha desfeito todo o exército de Hadadezer, rei de Sobá, enviou-lhe Adorã, seu filho, para saudá-lo e felicitá-lo por ter atacado Hadadezer e por ter vencido, porque Tou estava em contínua guerra com Hadadezer. Enviou-lhe também toda espécie de vasos de ouro, de prata e de bronze, e o rei consagrou-os ao Senhor com o ouro e a prata que tinha tomado de todas as nações pagãs, em Edom, em Moabe, dos Amonitas, dos Filisteus e de Amaleque. Consagrou ao Senhor que tinha tomado todas as nações em Edom, em Moabe e tal. Abissaí, filho de Sárvia, derrotou os idomeus no vale de Sal, eram 18.000. Colocou guarnições em Edom, e todo Edom ficou sujeito a Davi. O Senhor dava vitórias a Davi aonde quer que fosse. Davi reinou sobre todo Israel, julgando e fazendo justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Sárvia, comandava o exército. Josafá, filho de Alube, era arquivista. Sadoc, filho de Aquitobe, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Susa era secretário. Banaías, filhos de Jojada, era chefe dos Cereteus, dos Ferezeus. Os filhos de Davi eram os primeiros ao lado do rei. Bom, nós estamos vendo aí. Aonde Davi foi, ele foi limpando, foi tirando tudo, foi fazendo aquela limpeza total, né? E submetendo aquilo que podia ser submetido, que não era interdito, que não devia ser eliminado, mas mantendo sob sujeição. E essa foi uma obra de zelo total. Davi
estava obedecendo o mandamento. Remova, possua a terra. Remova as nações que têm que ser removidas e todas as outras submeta, porque vocês não podem se misturar a elas. Então, aqui estamos vendo um exemplo de como ele fazia isso e Deus dava vitórias a eles, né? Por que será que Deus dava vitórias a Davi, né? Ele era muito poderoso, Davi era alguém, como nós conhecemos a história, era um pastor de ovelha, ainda jovem era pastor de ovelhas, né? Ele cresceu muito devido às perseguições de Saul, mas durante todo esse processo ele ficou fugitivo, ele passou por situações difíceis, né? E foi crescendo em confiança, em valorizar as coisas de Deus, né? Então, ele não era poderoso, era um homem como nós, fez muitos erros, né? Aprendeu com as consequências desses erros. Ele não era poderoso, ele era mais que vencedor, na confiança em Deus, no zelo pelas coisas de Deus e no louvor que estava continuamente nos lábios, desde o tempo em que ele já ainda era pastor, né? E isso tudo, mais que vencedor, nas condições da antiga aliança, que era uma condição mais limitada, né? Era do fazer mesmo, da conquista, era expulsar o inimigo com a guerra, com a luta, né? Então, esse é o exemplo de Davi, o zelo que Davi tinha e que ele se dispôs a realizar ao pé da letra, indo até o limite do que era necessário, né? E por isso foi o rei modelo que ganhou a promessa. Mas vamos continuar aqui em alguns outros aspectos ainda, pegando esse exemplo de Davi. Olha como ele dava importância aos mandamentos, né? O Salmo 18, de 8 a 15, vai mostrar a importância aos mandamentos. É Salmo de Davi. E de 8 a 11 vai confessar a vontade que ele tinha de expor-se a essa luz. Então, de 12 a 15. Vamos ler com atenção, porque isso vai vendo, tem que tirar o paralelo para nós mesmos, né? Então, vamos lá, Salmo de Davi. Nós vamos ler de 18 a 15. E a primeira parte do Salmo é referente à importância dada aos mandamentos. De 8 a 11. Espera aí, estamos localizando aqui o texto da Bíblia. Chegou. Está na tela agora. Vamos lá. Então, Salmo 18, de 8 a 15, para não ler ele completo, que já são muitas leituras, né? Olha o que Davi falou no Salmo. E os salmos eram cantados, né? Eram na presença de Deus, com harpa e lira, né? A lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma. A ordem do Senhor é segura, instrui os simples. Os preceitos do Senhor são retos, deleitam o coração. O mandamento do Senhor é luminoso, esclarece os olhos. O temor do Senhor é puro, subsiste eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. Mais desejáveis que o ouro, que a barra de ouro fino, mais doce que o mel, que o puro mel dos favos. Então vimos aí a importância dada para o mandamento, como isso estava no coração dele. Nós vamos ter que ver a nossa condição paralela a isso, se a gente quer reinar, né? Porque ele foi um exemplo para isso que é marcante para nós, né? Mas olha o que ele fala do versículo 12 em diante. Ainda que vosso servo neles atente, guardando-os com todo cuidado, eu vou trocar a palavra com todo zelo, quem pode, entretanto, ver as próprias faltas? E aí ele ora, é o que nós precisamos aprender. Purificai-me das que me são ocultas. Preservai também vosso servo do orgulho. Não domine sobre mim. Então eu serei íntegro e limpo de falta grave. Ele confiava que ele poderia ser íntegro e limpo de falta grave
com a oração feita a Deus, buscando nele o poder para isso. Aceitai as palavras de meus lábios e os pensamentos do meu coração, na vossa presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. Então vimos aí um exemplo, né? O zelo, a atenção, a valorização daquilo que agrada a Deus e depois o cuidado em se expor a essa lei, em procurar trazê-la para dentro de si mesmo, tá? Então vamos ler outro salmo dele que vai mostrar o zelo como era, que levou ele a tantas vitórias para cumprir aquele mandamento de limpar a terra, né? Então o Salmo 100, vamos ler ele completo. Ele completo está aí. Esse aí. Salmo de Davi, está escrito lá, né? Então, Davi, fazendo essas afirmações, né? Cantarei a bondade e a justiça. A vós, Senhor, salmodiarei. Pelo caminho reto quero seguir. Oh, quando vireis a mim? Caminharei na inocência de coração, no seio da minha família. Então ele começa a mostrar que ele ia buscar no seio da família dele um modo de agradar a Deus. Não proporei ante meus olhos nenhum pensamento culpável. Ele começou a trazer o mandamento para dentro dele. Terei horror àquele que pratica o mal. Veja bem, Davi era rei em Israel e ele devia tirar o mal do meio de Israel. Se vocês lerem o Deuteronômio, Deus vai falar muitas vezes: tirai o mal do meio de vós, tirai o mal. E Davi: terei horror daquele que pratica o mal. Ele não será meu amigo. Ele tinha autoridade para fazer isso e ele estava fazendo segundo a proposta de Deus. Estará sempre longe de mim o coração perverso, não ia ter parte com isso. Não quero conhecer o mal. Exterminarei em segredo aquele que caluniar seu próximo, aquele que em segredo caluniar seu próximo, o seu próximo. Não suportarei homem arrogante, de coração vaidoso. Então o rei estava atento com essas coisas e isso ia tornando Israel agradável a Deus, né? Meus olhos se voltarão para os fiéis da terra, para fazê-los habitar comigo. Será meu servo o homem que segue o caminho reto. O fraudulento não há de morar jamais em minha casa. Não subsistirá o mentiroso ante meus olhos. Todos os dias extirparei da terra os ímpios, banindo da cidade do Senhor os que praticam o mal. Então esse propósito aí, propósito firme, né, de zelar pelos valores que agradam a Deus, aquilo que é realmente valor, aquilo que ele dizia, os mandamentos são mais que o ouro, mais importante que tudo, né? Então, até aí o Salmo de Davi enfatizando o zelo que ele ia exercer, que ele exerceu na verdade, né? Vamos ler agora o Salmo 17, que vai falar um pouco da confiança que ele tinha em Deus, né? Confiança para enfrentar todas estas situações. Nós vamos ler de 30 a 39. Também só uma parte, né? Salmo de Davi. E olha como ele andava sempre, por isso ele conseguia aquela frase, né? O Senhor dava vitórias a Davi aonde quer que ele fosse. Olha como que era o coração dele. Convosco afrontarei batalhões, com meu Deus escalarei muralhas. Os caminhos de Deus são perfeitos, a palavra do Senhor é pura. Ele é um escudo de todos os que nele se refugiam. Essa experiência Davi foi vivendo, foi aprendendo a viver. Pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é o rochedo senão o nosso Deus? É Deus quem me cinge de coragem e aplana o meu caminho. Torna os meus pés velozes como os das gazelas e me instala nas alturas.
adestra minhas mãos para o combate, meus braços para o tiro de arco. Vós me dais o escudo que me salva, vossa destra me sustém e vossa bondade me engrandece. Alargais o caminho a meus passos, para os meus pés não resvalarem. Dou caça ao inimigo e os alcanço, e não volto sem que os tenha aniquilado. De tal sorte os despedaço, que não poderão levantar-se, eles ficarão caídos aos meus pés. Eu queria parar aí, por quê? Porque nós precisamos guardar essa frase. Existe um inimigo, e vocês vão conhecer ele daqui a pouquinho, né, que precisa ser calcado aos pés, e tem que insistir, tem que ter perseverança, tem que ter paciência para conseguir fazer que ele caia e fique caído, não volte mais. É algo que às vezes volta com o tempo e não pode ser assim. Ele tem que ser destruído de tal sorte que não poderão levantar-se novamente, né? Então, vamos entendendo essas coisas que são exemplos de Davi importantes para nós. Então, vamos agora passar para o equivalente do cristão. Pessoal, o inimigo, que lá era aquelas nações da terra, Deus tinha estabelecido ela como inimigo para Israel. Deus mesmo, da boca dele, determinou isso. Eles deviam removê-las, e isso estava alertado como sob ameaça, com todo o cuidado do mandamento de Deus, né? Esse inimigo, o equivalente desse inimigo para nós, está dentro de nós mesmos. Assim como Israel era uma nova nação que ia ocupar uma terra já ocupada, nós somos uma nova criatura quando? Quando nascemos de novo e vai ocupar a nossa natureza, que é a velha criatura que habita em nós. Nós vamos pegar esse paralelo aí, porque ele é fundamental. O cristão que não sabe isso não cresce, não avança. Precisa ter consciência, dentro de mim está o inimigo. Não é fora, a luta não é como a de Davi, que eu vou lá pegar o inimigo lá fora, eu tenho que pegar aqui dentro. Deus quer eu renovado, eu nova criatura, mas existe a velha criatura, ela está aí, ela está misturada. Eu preciso ter atitudes com relação a isso, como Davi tinha atitudes, não pela força dele, mas confiando em Deus. É assim, né? Como que surge a nova criatura? Não vamos ler, nós sabemos como surge, mas vamos ler aí, 2 Coríntios 5, 16 e 17. São 2 versículos, mas importantíssimos, né? 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 16 e 17. Aí nós vamos ver a nova nação ocupando a terra que estava ocupada pela a velha nação que eram presentes. E isso acontece espiritualmente conosco. Vamos olhar aqui. 2 Coríntios 5, 16 e 17. Olha a frase que Paulo está falando aos Coríntios. Por isso nós, daqui em diante, a ninguém conhecemos de modo humano. Daqui em diante, desse momento em que você se converte, já não é mais para ser conhecido do modo humano. O modo humano é a velha natureza, é o jeito antigo. E por isso ele fala para a igreja, a partir de agora que vocês estão como parte da igreja, não devemos mais conhecer ninguém do modo humano. Embora tenhamos considerado Cristo feito homem dessa maneira, agora não o julgamos assim. Sabemos que ele é de Deus. E aqueles que estão nele também não podem mais ser considerados do modo humano. E aí ele afirma a frase: todo aquele que está em Cristo é nova criatura. Passou o que era velho, e eis que tudo se fez novo. É nova criatura. A palavra já está dada. Deus falou, essa terra é tua, já é. Essa natureza nova nasceu em você, ela já é.
embora você ainda está igualzinho, eu ainda estou igual a muitas coisas, a natureza antiga, ainda está misturado, mas do ponto de vista de Deus, você creu, nasceu de novo, recebeu o Espírito, você é nova criatura, já não tem que ser conhecido mais do modo humano, né? Agora, nós somos nova criatura, passou o que era velho, passou, porém passou em potencial. A conquista vai ter que acontecer. É que nem Israel. Quando Deus chegou lá no monte, falou para Israel: essa terra é sua. Ela é todinha sua. É uma terra que manda leite e mel. É sua. Eles olharam, estava com os povos da terra lá, né? Eles tinham que ir lá e possuir. Isso acontece com cada cristão, pessoal. Isso que é o ensinamento de hoje. Isso acontece com cada um de nós. Esta velha natureza está lá dentro, é a natureza que recebemos do nosso nascimento na carne. Quem nasceu da carne é carne, não tem jeito. Todos nascemos na carne e recebemos a nossa herança das gerações anteriores na carne, mesmo que eles tenham se convertido. A nova natureza acontece quando nós nos convertemos. E ela é algo em potencial já presente, porém vai ter que ter a posse, tomar posse disso. E é isso que vai causar essa remoção, essa limpeza, aquela limpeza com o chicote que Jesus fez, nós temos que aprender a fazer. E não é fora de nós, não é apontando para o outro, é dentro de você, é em você mesmo. Se Jesus estiver aí dentro de você, nós vamos ver que aquele que está em Cristo, então, é nova criatura, e ele está pronto para realizar as obras que Deus de antemão já preparou, Deus já fez para que ele a realizasse. Nós vamos ver isso. Mas, de qualquer forma, nós temos que saber, velha criatura, quando a Bíblia fala, é toda a nossa natureza do nosso nascimento na carne, ela tem todas as suas características de querer, de modo de ser, de valores, tudo que você aprende nas escolas, nas coisas desse mundo, tudo isso está lá misturado com essa natureza. Porém, a nova criatura que está aí, é para aquele que está em Cristo. E deve já ir considerando que passou o que era velho e eis que tudo se fez novo. É preciso que isso se manifeste e que isso se aconteça. Nós vamos encerrar, não vai dar tempo de dar continuidade, nós continuamos daí na próxima semana, né? Mas, atenção, essa velha criatura, ela pode ser tratada de várias formas. Pode ser tratada como Israel tratou, e deixando, misturando, ficar mais ou menos. Pode ser tratada como Saul tratou, nós vamos ver exemplo de Saul, né? São paralelos, né? Pode ser tratada como Davi tratou. Foi limpando, eliminando e numa luta onde não deixava o inimigo levantar-se. Essa luta está descrita aí em Efésios 4, 17 a 24, nós vamos começar por aí a semana que vem, né? Tá bom? Então vamos lá para a nossa oração, vamos pedir a Deus, aqui na presença dEle, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, diante desta palavra, diante desta circunstância, que abra-se, Senhor, a nossa consciência, principalmente o íntimo do nosso ser, para estar atento que existe uma natureza perfeita, disponibilizada por meio de Cristo Jesus dentro de nós. Mas ela precisa dominar sobre a natureza antiga, aquela que nós recebemos em herança, aquela que já ocupa toda a nossa alma, todo o nosso coração, todo o nosso corpo. E essa natureza antiga é o que nós somos, mas não podemos mais ser os mesmos. Precisamos que vá avançando com o poder do Teu nome, Senhor, esse novo modo de ser. Orienta-nos para isso, dá-nos sensibilidade, Senhor, a voz calma do vosso Espírito que está dentro de nós, que possamos ouvi-la com o auxílio da Tua palavra. Senhor, abre-nos a esta verdade viva, Senhor, que só por vós podemos assumi-la.
que essa presença viva em nós seja valorizada a ponto de nos trazer todo este zelo, Senhor, com toda a atenção. Pedimos na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.